Com a igreja, pastor Mário Sérgio. Queridos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Abra comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 10. Nós vamos ler apenas um versículo por enquanto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Acompanhe na sua Bíblia. Você que por acaso tenha dificuldade, peça ajuda a algum irmão, ou olhe o índice da sua Bíblia. Importante que você acompanhe. Diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 32, diz: Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Vamos ler novamente todos juntos? Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Os irmãos podem sentar adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, se possível, porque nós estamos na presença de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Como vocês são bonitos. Como essa igreja é bonita. Parabéns. Isso é a presença de Deus nesse lugar. Eu não tenho dúvida disso. Que Deus cuida da sua igreja, Deus cuida dos seus. Em rápidas palavras, por causa do tempo, eu também quero louvar a Deus pela vida do pastor Josué, meu amigo, servo de Deus. Ele me conhece e sabe que eu não deixo minha igreja dia de domingo, mas um pedido do Senhor para mim é quase uma ordem. Daí eu vim atender o convite com muita alegria. A princípio ainda relutei, não foi? Mas graças a Deus que eu cheguei, estou feliz por estar aqui novamente. Também é uma honra estar ao lado do pastor Álvaro. Sou uma referência a todos nós mais novos. E eu estava ali sentado pensando que eu me arrumei hoje. Era 4:30 da manhã. Ainda estou arrumado. Né? Graças a Deus não tive tempo ainda de fazer outra coisa senão pregar a palavra de Deus. E eu estava pensando que estava trabalhando muito para Jesus. Estava feliz. Quando eu sentei do lado do Senhor, vi que eu preciso comer muito feijão ainda. Louvo a Deus pela vida do Senhor, pastor. É uma honra estar ao seu lado. Eu vi ali a irmã Suzana, vi a Amandinha tocando sax ali na orquestra. Vi Radassa também já por ali, graças a Deus. Pastor Antônio, uma alegria revê-lo, os obreiros da Casa de Deus, meu conterrâneo ali, lá de nós. Lá de nós, que bom, lá do bairro da Ridinha, que bom. Estive há poucos dias no Nordeste, passei por João Pessoa, lembrei do senhor, foi missionário na Paraíba, muitos anos. Conversei com o pastor Zé Carlos um pouco, depois fui a Recife, depois fui a Natal, estava acontecendo a Escola de Obreiros do Nordeste. Né? Lá no Templo Central, lá no Alecrim. Uma alegria muito grande revê-los também. Mas, amados, ali me acompanha o presbítero Amarildo, servo de Deus. Louva a Deus por sua vida também. Amados irmãos, foi-me determinado pelo vosso pastor falar sobre um tema ética cristã ministerial. Abordar esse tema e é um tema bonito, porém desafiador. Nós estamos em meio a uma escola bíblica e todos nós vamos manusear a Bíblia um pouco essa noite e com certeza aprenderemos bastante sobre esse assunto. E, irmãos amados, eu escolhi um versículo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para começar a falar essa noite, porque eu entendo que a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma carta, é um curso bíblico de discipulado que o apóstolo Paulo dá a uma igreja rica. Rica em vários sentidos. Rica no sentido material, rica no sentido espiritual, mas que precisava ser educada. E nós não precisamos ir muito longe para nós entendermos o porquê, o que acontecia naquela igreja. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais,
se referindo aos crentes de Corinto, ele chega a dizer: acerca dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E os irmãos sabem muito bem o que significa a palavra ignorante. Ignorante significa você não ter conhecimento acerca de determinado assunto. E você imagina o que acontecia em Corinto. Se era uma igreja rica em dons, e o apóstolo Paulo os estava exortando, dizendo que não queria que eles fossem ignorantes, você imagina como os dons não estavam sendo usados na igreja de Corinto. E fazendo um comparativo, por que não citar a igreja no geral dos dias atuais? Que cá para nós, irmãos, é uma igreja que brinca com os dons de Deus. É uma igreja que fala do que não sabe muitas vezes. Eu ando aí pelos lugares ouvindo coisas terríveis sobre a Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando se fala de batismo no Espírito Santo, há poucos dias eu estava num lugar que alguém disse: irmãos, o dia de Pentecostes foi uma loucura. As pessoas corriam e batiam com a cabeça na parede, tombavam e caíam para trás. Eu digo: meu Deus, depois do culto eu vou pedir a Bíblia desse irmão de presente para mim. Eu pedi, ele achou que era um elogio, ele não entendeu o recado. Quando a Bíblia diz que eles estavam, as pessoas olhavam e diziam: estão embriagados, mas não é porque eles estavam tombando, é porque eles falavam em outras línguas. Um falava na língua dos outros. E a Bíblia diz que eles só se colocaram em pé depois, não é isso? E depois disso tudo, Pedro se pôs de pé juntamente com os 11, não é? Ou seja, eles estavam assentados no cenáculo, buscando a Deus em oração. Era uma coisa bonita, era uma coisa organizada. Mas, amados irmãos, por exemplo, nós estamos no dia da Santa Ceia, onde daqui a pouco vamos celebrar a Santa Ceia juntos. E acerca da Santa Ceia, o apóstolo Paulo fala, narra, na primeira carta aos Coríntios também: quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas quem tem fome, come em casa. Você imagina o que não estava acontecendo na igreja. Nem precisa eu explicar que os mais abastados comiam e desprezavam os demais. Você via, mesmo sem ter conhecimento da história, a gente deduz que estava acontecendo alguma coisa errada. Agora, acerca do comportamento, o apóstolo Paulo ele nos chama a atenção agora no capítulo 10 e no versículo de número 32, quando ele fala do nosso comportamento. Ele diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Meus amados, nem precisa ir longe. O homem e a mulher de Deus que se presta a fazer a obra de Deus, ou por que não citar aquele que se presta a ter um título de servo, de serva do Senhor, ele não tem escolha, ele tem obrigação de fazer a coisa certa. Nós temos obrigação de portarmos-nos de modo que Deus seja glorificado na nossa vida. Você observa que Deus não nos dá opção. Ele diz assim, ele não diz: um dia vocês vão ser o sal da terra, um dia vocês vão se tornar a luz do mundo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: eu sou assembleano, meu irmão. E eu louvo a Deus, quando eu cheguei aqui, o pastor Álvaro disse: quantos são da igreja da língua estranha? Eu fiquei feliz com isso. Fiquei feliz quando o pastor Josué deu liberdade aos profetas para profetizarem. E quando eu cheguei na porta, ele disse: você pode dar glória a Deus aqui, como você dá na sua igreja. Eu fiquei muito feliz que eu sou assembleano. E assembleano que se preze, ainda sou daqueles meio quadradão, o senhor sabe muito bem, que eu sou daqueles que não vive assim, que não olha para o crente com todo respeito ao Senhor e diz: oh, meu irmãozinho cheiroso, lindo, arrumado, não é? Seja crente, para você. Não, eu ainda sou daquela época que diz: tem que fazer a coisa certa, as vestes ainda tem que ser santa, a cabeça ainda tem que ser santa, o pensamento, as atitudes, as palavras ainda tem que agradar a Deus, ainda tem que se portar de maneira que não dê escândalo, seja lá quem for, judeus, a gregos. A igreja de Deus ainda tem que ser crente, meu irmão, nos dias de hoje. E eu vou começar dizendo a você: Jesus olhou para nós e Ele não diz: um dia vocês vão ser, Ele diz:
Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Bote isso na sua cabeça. Se alguém perguntar quem é você, sou o sal da terra. Querendo ou não querendo, Jesus diz quem eu sou. Eu sou a luz do mundo. E se você tem convicção disso, irmão, você vai pensar 2 vezes antes de pronunciar algo que não agrade a Deus. É verdade, antes de fazer, irmão, alguma coisa, eu vou falar. Não, vou deixar para daqui a pouco. Preste bem atenção, o homem e a mulher de Deus têm obrigação de fazer a coisa certa. E cá para nós, olhe para mim que eu vou lhe explicar uma coisa. Tem vários, enquanto nós estamos aqui falando de santidade, enquanto nós estamos aqui falando de uma escola bíblica, você não pense que nós somos os únicos seres do universo. Tem um grupo de pessoas aí fora que agora, nesse momento, estão falando o contrário do que nós estamos falando aqui. Enquanto nós estamos dizendo, portai-vos de modo que não sejais, que não dê escândalo, tem pessoas aí fora pregando o relativismo. São pessoas pregando que tudo é relativo. Não é que o fim justifica o meio. Que conversa é essa, irmão? A Bíblia Sagrada é quem determina como nós devemos andar. Ela não mudou. Pastor Josué, se o negócio é ser assembleano, eu vou dizer. Eu cheguei em uma igreja há poucos dias, pastor Álvaro, que tiraram o ministério da igreja e tinha um ringue. E no lugar de ter o pastor pregando a palavra de Deus, tinha alguém lutando MMA no ringue da igreja. Imagina isso, eu chegar na minha igreja, que está repreendido em nome de Jesus, o que eu vou dizer agora, e está lá eu e a marido lutando MMA, no lugar de estar pregando a palavra de Deus. Tem igreja por aí que está trocando o púlpito por uma lata. Porque se não botar lata, o povo não quer mais ser crente. Não é escola bíblica, eu não estou falando de ética, eu vou dizer. Eu estava pregando num lugar, pastor Josué, e de repente passou um homem voando assim na igreja, zim, lá para o outro lado, tirando a atenção da palavra. Todo mundo olhou para cima e começaram a gritar. Eu disse, Jesus, repreende esse demônio, porque isso é um demônio que está atrapalhando o culto, tirando a atenção da palavra. Não pode ser outra coisa, irmão. Eu disse assim, eu decreto a quebra desse cabo de aço se esse homem voltar. Aí eu vi quando ele desceu lá da galeria de fininho e se escondeu lá embaixo. Ainda temos que ser crente. Ainda somos o sol da terra. Ainda somos a luz do mundo. Ainda temos que nos portar de maneira que não dê escândalo. Ainda temos o nosso manual de fé e de prática em nossas mãos, irmãos, que é a Bíblia Sagrada e que não deixou de ser a palavra de Deus ainda. Você quer ver uma coisa? Eu estava num lugar, vou falar, é uma escola bíblica, eu vou dizer, o pastor disse que podia ministrar a matéria para todo mundo. E eu sou obediente aos meus pastores. E, irmãos, eu cheguei num lugar e eu nunca vi tanta pessoa não evangélica no culto. Era o meu lado direito inteiro, irmãos. De pessoas, um igrejão que dava 4 desse aqui. Fica de pé quem não é crente, ficou de pé aquele mundo de gente. Eu comecei logo a chorar. Eu digo, Jesus amado, que coisa bonita, eu nunca vi isso na minha vida. A igreja lotada de pessoas não crentes. Irmãos, e quando eu comecei a pregar, era eu pregando, e o povo vindo para frente, chorando, aceitando Jesus. Toda mulher vaidosa, pastor, mas eu via mulheres no culto que estavam com vestes de casa, assim, indo na igreja, vindo aceitar Jesus, homens vestidos de qualquer maneira. Eu digo, Jesus, que coisa tremenda. Eu pregava e chorava, e acabou o culto, estava uma briga lá fora da igreja. Numa casa, pouco tempo depois que acabou o culto, aquela glória de Deus, aquela multidão aceitando Jesus. E do lado da igreja começou uma grande briga. Eu disse, o que é isso? Esse barulho que eu estou ouvindo ali. Não, é as pessoas que aceitaram Jesus, que o discipulado está lá anotando o nome. Se eu vou ver, eu sou discipulado, eu vou lá participar da bênção. Quando cheguei lá, irmão, estava uma briga, mas era uma briga mesmo. As pessoas se matando e jogando pedra lá onde estavam os servos de Deus falando de Jesus. Estavam na glória e agora já passaram para o inferno pouco tempo depois do culto. O que está acontecendo? E me disseram que passou um carro nos bairros,
O senhor não acredita, pastor? Sabe como é que a gente traz as pessoas para a igreja? Nós que somos crentes da Assembleia de Deus, a gente diz, vamos para a igreja, porque Jesus não desistiu de você. Ele tem um plano na sua vida, Ele quer lhe levar para morar no céu. É assim que nós trazemos as pessoas para a igreja. Mas passar um ônibus na rua, dizendo, olha, quem for para a igreja, vamos dar uma cesta básica. O sangue de Cristo tem poder. E quando acabou o culto, você não imagina o pior. É que foram sortear uma cesta básica para aquela multidão. E o povo se revoltou, meu irmão. E eu fui falar com o servo de Deus, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Aí disseram assim, isso é relativo. O que importa é que eles vieram ouvir a palavra. Não, irmão. O Jesus disse que quem veio para matar, roubar, destruir, enganar. Não foi ele não, foi o outro lado. Nós ainda temos que fazer a coisa certa. Nós ainda temos que trilhar o caminho certo. Aqui nada é mentira. Aqui nada é planejado, irmãos. Aqui o que nós planejamos é a liturgia. Alguém vai cantar um hino da harpa, alguém vai fazer uma leitura, alguém vai pregar. Agora é a nossa parte. Agora o que Deus vai fazer, nós não conseguimos prever, meu irmão. Nós fazemos a nossa parte. E se fizermos com sinceridade, Deus está no controle da nossa vida. Por que você está falando essas coisas? Para conscientizar os irmãos, primeiro, que nós temos que fazer a coisa certa. Segundo, irmãos, é que existem outras pessoas que estão por aí, ensinando ética, estudando ética de outra forma. A ética até mesmo pregando a ausência de normas, a ausência de regras. Irmãos, fazer parte da igreja hoje, conduzir a igreja é um desafio. Vocês orem pelo vosso pastor, orem pelo pastor Josué. Com todo o respeito que eu tenho à pessoa dele, vai perder mais uns fiozinhos de cabelo em poucos tempos. Porque não é fácil manter a igreja santa. Porque o que tem de gente pregando falta de regra. Irmão, eu sou crente, assembleano, já falei para vocês, batizado no Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas. E vocês acreditam que eu levei um grupo de adolescentes para a minha igreja? E para vocês terem ideia, daqui a pouco, minha igreja tem 2 pisos, a igreja que eu dirijo. E daqui a pouco eu subi na escada, um adolescente pula na minha frente. Pá, lá de cima para baixo. Eu digo, pronto, morreu. Mas o menino se levantou e saiu correndo. Daqui a pouco o outro veio, puf, pulou também. E assanhava os cabelos, e saiu descabelado correndo. E quando eu cheguei na igreja, todo mundo se sentou. E aqueles meninos que vinham de fora ficaram olhando para mim. E o líder deles veio, pegou no meu ombro e disse, pastor, tenham calma. Eles são adolescentes. Tenham calma, pastor, é que eles são assim mesmo, desorganizados. Eu disse, não, irmãos. Quem ensinou isso para você? Qual o seu referencial? É Jesus? Eu vou falar porque é um desafio manter a igreja santa. Porque o pastor perde cabelo da cabeça. Porque o pastor bem jovem tem a cabeça tão branca. Porque se o nosso referencial é Jesus, Jesus foi achado com 12 anos no templo, não foi fazendo hang loose, não. Não foi voando de cima para baixo, fazendo desordem, não. Ele foi achado com 12 anos no templo, foi ensinando aos doutores e diz que eles se maravilhavam da palavra que ele ensinava. Eu fiz essa observação por 2 motivos. Primeiro, porque a ausência de normas também é pregada. Existe alguém que prega a ausência de normas. Tem que ser do nosso jeito. Não existe norma para a igreja. Ora, não existe. E tem alguém, irmãos, ainda que diz, não, essas regras é para os obreiros, não é para a igreja toda. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque eu tenho que trabalhar o tempo também. Não vou me aprofundar tanto no assunto, mas eu quero dizer a vocês que a ética, ela fala da ciência, da conduta ideal do indivíduo. Cada sociedade tem a sua ética. A ética é um conceito filosófico amplo, que eu demoraria pelo menos uma meia hora para conceituar, mas eu não vou fazer isso com vocês. A ética, cada povo tem a sua ética. Nós, como crentes, temos a nossa ética. E toda ética tem um referencial. E o nosso referencial ainda não mudou e nunca mudará.
é a palavra de Deus. Agora olhe para mim. Como é a palavra de Deus, o nosso referencial de ética? Nós nos baseamos na palavra de Deus para entender a ética ministerial. Cá para nós, irmãos, nós estamos estudando na escola dominical, que lá no Antigo Testamento precisávamos do sumo sacerdote para entrar no Santos dos Santos. Jesus ressuscitou, o véu do templo se rasgou. Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós somos os ministros do dia de hoje. Nós somos os sacerdotes do dia atual. E nós temos a obrigação de entender a nossa regra de conduta, a nossa regra de fé. Olhe para mim, você nunca admirou alguém pela sabedoria que ele tem na Bíblia Sagrada? Você nunca admirou, por exemplo, o pastor da igreja? Meu Deus, como é que ele tem resposta para tudo? Como é que o meu dirigente de congregação sabe de tudo da Bíblia Sagrada? Na verdade, toda ciência, irmãos, ela tem a sua base, tem os seus fundamentos. E os seus fundamentos precisam ser entendidos. Porque quando você entende os fundamentos da ciência, você entende toda a ciência. E quer ver uma coisa? Sabe por que muita gente não entende a Bíblia Sagrada? Porque nunca foi ensinado nos fundamentos da Bíblia Sagrada. Sabe por que muita gente não sabe se comportar de acordo com a Bíblia Sagrada? Tem uma opinião de acordo com a Bíblia Sagrada? Porque na verdade nunca alguém teve a honra de explicar os fundamentos da ciência do comportamento do indivíduo, que é a ética cristã. Eu quero falar alguns princípios da ética cristã para vocês. Pegue a sua Bíblia e abra comigo lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14. E nós vamos manusear um pouco a Bíblia Sagrada. Já que é uma escola bíblica, vamos manusear um pouco a Bíblia. Versículo de número 22 e 23. Romanos capítulo 14, versículo 22 e 23. O primeiro princípio que nós vamos comentar aqui é o princípio da fé. Está em Romanos capítulo 14, versículo 22 a 23. Se você quiser marcar na sua Bíblia, você pega uma caneta, marca ali e coloca do lado o princípio da fé. E preste bem atenção no que vamos falar aqui. Aí agora que eu quero começar a falar sobre o assunto. Diz assim, ó: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena em si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Primeiro princípio, irmãos, é o princípio da fé. Fala da nossa convicção, daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Preste atenção, olhe para mim. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha convicção de quem ele era. Chega um momento, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, que ele diz assim, ele diz: eu sou apóstolo eleito por Cristo. Quando duvidaram que ele tinha ou não autoridade apostólica. Tem um momento em suas cartas que ele bate no peito e diz assim: eu plantei. Ou seja, ele tinha convicção de quem ele era, porque ele tinha fé. Quer ver uma coisa, irmão? A fé é definida na Bíblia como o firme fundamento das coisas que se esperam, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se pode ver. A fé está inteiramente ligada, ou diretamente ligada, ao nosso conhecimento sobre Deus. E a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que não se condena em si mesmo naquilo que aprova. Você concorda que é um grande problema dos dias de hoje? Pessoas fazendo coisas que não têm certeza, porque simplesmente não têm conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz: muitos pecam por falta de conhecimento. Não responda o que eu vou perguntar agora. Quanto tempo faz que você não lê a sua Bíblia? Não responda o que eu vou perguntar agora. Quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Quantos capítulos da Bíblia, quantos livros da Bíblia você já leu esse ano? Me diga uma coisa, irmão. Tem uma coisa que
Tem uma pergunta, pastor Josué, nós já andamos juntos por aí, dando seminário de discipulado. Foi uma honra para mim estar ao lado do senhor. E nós já chegamos em lugares onde a gente faz aquela tradicional pergunta. Nós estamos preparados para receber alguns grupos aí de fora na igreja? Aí as pessoas perguntam, não, as pessoas respondem, a igreja não está preparada. Por que a igreja não está preparada? Eu vou dizer, vou responder, vocês querem a resposta? Diga amém. É porque a igreja não está lendo a palavra de Deus. É porque, irmão, nós deveríamos estar preparados? Deveríamos. Por quê? A igreja precisa dos profissionais, a igreja precisa dos advogados, dos psicólogos, dos músicos. Mas acima de tudo, a igreja precisa de crentes de fé. E o que é crente de fé? É crente que sabe o que está fazendo, que tem convicção. Irmão, chega de perguntar, pastor, é pecado tomar essa água? Por que você não vai ler a sua Bíblia? Porque se você ler a sua Bíblia, você vai descobrir se é pecado ou se não é pecado. A Bíblia diz, preste bem atenção, bem-aventurado, entenda isso aqui, eu vou repetir de novo, é aquele que não se condena em si mesmo naquilo que aprova. Por quê, irmãos? Mas aquele que tem dúvida se come ou se bebe, está condenado, porque não come por fé. Leia a palavra de Deus, irmão. Busque a Deus em oração. Quer ver uma coisa? Eu vou falar, olhe. Quer ver uma coisa? E vamos imaginar que eu não conheço o pastor Álvaro. E eu nunca vou conhecer se eu nunca sentar perto do servo de Deus e nunca conversar com ele. Porque senão eu vou continuar a passar o resto da minha vida dizendo, pastor Álvaro é um grande homem, é um grande servo de Deus. Eu nunca vou conhecer os defeitos e as virtudes do pastor se eu nunca sentar perto dele e nunca conversar com ele. Agora você imagina Jesus. Você sabia que tem pessoas com 50 anos na igreja, 60 anos na igreja que não conhecem Jesus? Porque chega na igreja há 60 anos e faz assim, ó. Boa noite, Jesus. Boa noite, Jesus. E se levanta. E tem gente que diz, não, pelo menos está dando boa noite. Crente pentecostal não se conforma com o natural. Ele busca o sobrenatural. Ele quer orar pelo menos meia hora de joelho, até sentir a glória de Deus na vida dele. Porque tem uma diferença. Se eu chegar e dar boa noite ao servo de Deus, me perdoe, pastor, está usando o senhor. Mas se eu chegar e dar boa noite ao pastor 10 mil vezes, eu nunca vou conhecer quem ele é. Agora, se eu sentar do lado do pastor Álvaro, eu escuto falar do senhor há anos, e vou pegar na mão dele, vou abraçar, e vou ouvir os ensinamentos, eu vou me levantar dali conhecendo um pouco mais do pastor Álvaro. Tem pessoas que não têm fé, irmãos, porque não buscam mais conhecimento de Deus e não conhecem mais a Deus. Porque não oram mais, porque não buscam mais a Deus em oração. A gente chega nos lugares, olha, eu vou adiantar aqui, mas a gente chega nos lugares e diz assim, espera aí, irmãos, as pessoas não sabem se posicionar, irmão. Não sabem se posicionar em assuntos simples. Vamos chamar aqui os irmãos para orar, os irmãos que estão enfermos. Aí chama um abençoado que não está lendo a Bíblia para orar. Aí ele pega e diz, nem conversa com Deus. Aí ele chega e diz assim, irmão, está lá o irmãozinho cheio de fé para receber a oração da cura. Aí ele diz, se Jesus quiser curar você, ele cura. Se ele não quiser, não fique triste não, vá para casa doente mesmo, incrédulo. Não tem fé, a Bíblia diz, é condenado naquilo que ele mesmo aprova. Porque ele não tem certeza. A fé é a certeza, meu irmão. Se Jesus vai curar ou não, não tem nada a ver com isso. Qual é a minha obrigação? Eu sei que meu Jesus cura, eu sei que meu Jesus liberta. Eu vou chegar lá e vou orar, Senhor, cura o teu servo, retira essa doença da vida dele. Não é verdade, irmão? É coisa de crente que tem fé. Saia daqui com fé essa noite, com a certeza, meu irmão, de que você precisa buscar mais a Deus. Vamos adiante, vamos adiante. Abra sua Bíblia, as páginas da sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Vai marcando aí, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Olha que versículo bonito.
Eu vou dizer, você vai anotar aí do lado. É o princípio da licitude e da conveniência. Olha o que é que diz o versículo 12 do capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. São duas perguntas que nós devemos fazer na nossa vida. É lícito? Muita coisa que tem em nossa volta é lícito. Agora, convém que eu faça como servo de Deus? Me perguntaram outro dia, eu falei mal da roupa do povo. Falei, eu falo mesmo. Falo, irmão, sou assembleano. Olha, pastor, eu estou cansado de chegar nos lugares e vem uns bobos, me perdoe a expressão, mas é uma escola bíblica, eu tenho que chocar você. Tem uns crentes bobos que chega e diz assim: antigamente a gente cantava o hino da harpa e Deus batizava no Espírito Santo. Já ouviu alguém dizer isso? Mas como era a igreja de antigamente? As vestes têm que ser santa. Era ou não era? Não pode colocar o pé em qualquer lugar, senão é disciplinado. Crente não torce para o time de futebol. O J da vida do crente é o J de Jesus Cristo e não pode ser outro. É verdade, irmão. Crente não assiste novela. Era ou não era assim a igreja de antigamente? Tinha um padrão de santidade que querem tirar hoje em dia. Era essa igreja que cantava o hino da harpa e Deus batizava no Espírito Santo. É verdade, porque são duas perguntas que nós vamos fazer. É lícito, irmão? Mas convém que eu faça? Se eu sou o sal da terra, aí a Bíblia diz, mas espera aí, se o sal for insípido, para que nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? São duas perguntas, é lícito? Convém que eu faça? Essa pergunta nós devemos fazer em várias partes, vários momentos da nossa vida. Quer ver uma coisa que dá confusão na igreja? Qual é o hino adequado para cantar na igreja? A música adequada? Não é? Não dá uma briga grande? Se botar isso em plenário, meu Deus, sai briga. Se brincar, sai soco. Agora, meu irmão, olhe para o princípio da Bíblia Sagrada. É lícito certas coisas? Agora, preste bem atenção. Na igreja de Deus, convém que eu faça? Eu estava num lugar, e eu vou dizer a vocês o que tinha lá. Eu estava num lugar, sentado no ministério da igreja, com meu terno e minha gravata, porque eu sou pastor assembleano. E de repente vamos ouvir agora o Michael Jackson Gospel. E começou o homem a fazer os passinhos de Michael Jackson no púlpito da igreja. Eu vou dizer, não é uma escola bíblica, eu vou falar. Deus está falando, irmão. Fazendo passinho de Michael Jackson, dando um gritinho. E eu vi os obreiros dando gargalhada e eu comecei a chorar naquela noite. Eu me levantei, pedi licença ao pastor, ele disse, fique à vontade. Eu me sentei lá no banco, cruzei minhas pernas e fiquei olhando para o púlpito da igreja e chorando. Me parece, irmão, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já não estava mais naquele lugar. Se estava, era entristecido. Agora eu imagino quem estava aplaudindo. Olhe no que transformaram o altar da casa de Deus. Num palco para o Michael Jackson ficar dançando, se requebrando e os obreiros batendo palma. Duas perguntas, irmão, guarde aí, marque na sua Bíblia. É lícito? Agora espera aí, convém que eu faça? Porque o complemento do versículo diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tem pessoas dizendo por aí que celular é pecado. Não é, eu tenho um. Eu tenho conta, pastor Josué, no WhatsApp. Eu tenho conta no Facebook. Eu tenho conta no Instagram, até porque eu trabalho com tecnologia. Eu tenho conta no YouTube. Agora sabe qual é o problema? É que eu não peguei a senha da minha conta e dei para o diabo não, é minha. E eu uso para o nome de Deus ser glorificado lá no meu celular. É lícito.
Meu irmão, você tem um celular e você usa ele. Agora cuidado do que você está fazendo. O pastor não está ouvindo o funk que muita gente está ouvindo no celular. Mas Deus, que é o Deus dessa igreja, Ele sabe todas as coisas, meu irmão. Ele está em todos os lugares. Convém que eu faça? Não tem que ser santo. Vocês querem que eu continue? Diga amém. Eu vou continuar até o tempo que o pastor determinou. Vire aí as páginas da sua Bíblia. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá, irmãos. Olha aí 1 Coríntios 10, versículo 23. Olha o que está escrito. Isso é a Bíblia Sagrada, irmão. Isso é escola bíblica. Se você não tinha participado de nenhum ainda, participe. Eu não vou falar grego não, vou falar português. Eu vou falar de santidade. Olha, 1 Coríntios 10, 23, a parte B do versículo, para adiantar. Diz assim, ó. 1 Coríntios 10, 23. A parte B do versículo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O princípio, irmão, da licitude e da edificação. Anote. Princípio da licitude e da edificação. O pastor não diz que tem desejo do material que vocês possam acompanhar. Anote aí. Princípio da licitude e da edificação. Mais duas perguntas que nós devemos fazer. Aliás, vamos complementar a pergunta anterior. É lícito? Convém que eu faça? Agora eu vou fazer a terceira pergunta. Edifica, irmãos? Vocês querem que eu diga? Mas eu já vou falar antes de vocês responderem. Vale a pena deixar de vir para o culto para ficar em casa assistindo o Fantástico? Sabe por quê, irmão? Porque não edifica em nada. Tem pessoas que deixam de ir para a igreja. Eu não vou mais para a igreja ouvir o pastor pregar não, porque a Rede Record já está exibindo uma novela. Está queimado em nome de Jesus a novela e a TV de quem assiste a novela. Não edifica, irmão. O que edifica é a palavra de Deus. Você quer uma palavra que você não vai esquecer e que vai surtir efeito? A partir de agora, quando você for tomar uma atitude, você vai lembrar desse culto. Espera aí, é lícito, mas convém que eu faça? Edifica o que eu estou fazendo? É para edificação, irmão. Alguns lugares que se vai depois do culto, é um culto abençoado, onde se sente a glória de Deus. Mas depois do culto se vai a alguns lugares que não convém, irmãos. Que não edifica. Crente não precisa de música ao vivo, não. A música ao vivo do crente é o sino da harpa, irmãos. Onde nós sentimos a glória de Deus. Princípio da licitude e da edificação. Nós precisamos dar valor às coisas que edificam. Vou dar uma dica para vocês. Se chegar em casa hoje, ter TV não é pecado. O problema é o uso que você está fazendo dela. Você vai colocar, imprima assim, ó, e coloque em cima da sua TV. Não poreis coisa má diante dos meus olhos. Imprima e coloque isso lá em cima da TV. Mas pastor, é daquela fininha, então bota em cima, faça uma plaquinha assim. E bote lá, não poreis coisa má diante dos meus olhos. Coloque em cima do seu computador. Se o seu celular está lhe conduzindo ao pecado, cole também em cima do celular. Se não está trazendo edificação, cole, irmãos. Às vezes a gente fala de WhatsApp e algumas pessoas ficam rindo. Mas aqui nada é brincadeira. O que tem de família se desfazendo por causa do mau uso do WhatsApp não está escrito. Eu estava num lugar, pastor, e uma pessoa da banda, eu estava vendo a banda tocar ali, tão bonita, a orquestra tocando. Não é banda, é orquestra, né? Está ali o maestro. E a orquestra cantando, e o maestro daquele lugar veio falar comigo. E disse, pastor, eu estou muito triste porque eu descobri pelo WhatsApp que a minha esposa está me traindo. Eu disse, meu Deus do céu, chama a sua esposa para orar por ela e por você. Vamos repreender todo demônio do WhatsApp.
E comecei a orar por eles. Quando eu acabei de orar, ele disse: não, o problema não é que ela me traiu não, pastor. O problema é que ela não me convidou para trair, para participar do ato também. Eu disse: meu irmão, o que é que tu está fazendo na igreja? Maestro da orquestra. Não é verdade, irmãos? O mundo está pregando coisa errada como licitude. Os mais novos e até os mais antigos, irmãos, estão indo de mal a pior. Quer ver uma coisa séria que está na Bíblia Sagrada? É que a Bíblia Sagrada diz assim: eu queria pregar, mas o pastor disse: ensine, dê a matéria. Eu estou obediente à voz do pastor. Lá em Apocalipse, em uma das cartas às igrejas, está escrito assim: e ao que vencer, de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Agora veja como isso é terrível e como deve nos causar temor. Você imagina que naquele grande dia, irmãos, alguns terão o nome escrito no livro da vida, mas estará riscado. Você imagine que vergonha vai ser: fulano, tem um nome aqui, mas está arriscado, vai para o inferno. Tem glória a Deus, irmão? Isso tem que gerar temor no nosso coração. Edifica, meu irmão, convém que o servo de Deus faça. O demônio tem tentado os crentes para pecar hoje em dia, e tem tentado um monte de crente para sair por aí, colocando o erro dos outros em público. Eu vou falar uma coisa verdadeira, que eu ouvi outro dia falar e eu fui procurar e eu vi que é verdade. Muitas vezes eu não vejo macumbeiro falando mal um do outro na rede social. Eu não vejo um monte de gente falando mal do outro, mas vez por outra eu vejo um crente falando de pecado uns dos outros. É porque estão deixando de ensinar matérias como essa. Tem que ter santidade ainda, irmão. Santidade, temor a Deus, irmão. Num dia como hoje, nós já vamos participar da Santa Ceia. As nossas prioridades estão nos edificando? Passe as páginas da sua Bíblia aí. Primeiro aos Coríntios ainda, capítulo 10, versículo 31. Olha que coisa bonita esse versículo. Marque também aí. Coloque assim, ó. É o princípio da glorificação a Deus. 1 aos Coríntios 10, 31. Veja como é bonito. Portanto, ou seja, encerrando um discurso, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Leia comigo a partir de agora. Fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus? Portanto, Deus está sendo glorificado na hora que nós vamos comer? Deus está sendo glorificado na hora que nós vamos beber? Deus está sendo glorificado na hora que nós estamos na rua? Na hora que nós estamos na nossa casa? Porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja feito para a glória de Deus. Uma vez me fizeram uma pergunta, daquelas perguntas que deixa o pastor assim: se a gente disser que sim, eles nos atacam. Se disser que não, eles nos atacam também. Vem um grupo de servos de Deus assim depois do culto, um culto desses que Deus usa a gente assim na palavra inspirada, e a gente prega, tal. Na minha igreja eu estou pregando nos cultos de ensino sobre o Apocalipse. Desde junho do ano passado que eu estou no Apocalipse. Agora que eu cheguei no capítulo 17. É assim, é estreito. Quando eu começo a falar, os crentes começam a se arrumar. Mas o povo está gostando, porque eu falo ali de... Não é? Estava no capítulo 17, a queda da Babilônia. Eu falando da Babilônia, mandando o povo se arrepender. Babilônia, vocês estão e tal. E o povo vão chorando, mas dando glória a Deus. E sai dali. Eu vou parar de falar no Apocalipse. Não! Então tá, se segure, que eu vou continuar falando. Vou para o capítulo 18 agora. As servas de Deus vieram, aí disseram assim: pastor, peraí. A nossa roupa está adequada para vir para a igreja? É o tipo da pergunta que se eu digo sim, ela já vem armada, né? Se eu digo não, já vem armada também. Eu disse: faça o seguinte, ó. Eu vou ensinar para vocês um princípio da ética cristã.
É o princípio da glorificação a Deus, tanto para homens como para mulheres. E não serve só para a roupa que vem para a igreja, não. É para todas as horas. Quando você for sair de casa, você se coloca na frente do espelho e olha para você mesmo e começa a ter uma conversa com Jeová. Aí diz assim: Jesus, a minha roupa glorifica o teu nome? Aí eu disse a ela: pergunte a Deus se a sua roupa está glorificando o nome dele. Isso serve para muitas coisas, irmãos. O pastor Josué já me ouviu contar esse testemunho. Lá em Parnamirim, cadê o menino? Está ali, lá em nós. Lá no culto de novos convertidos, uma menina, lembra da história da menina que eu dei a oportunidade? Ela chegou lá, ela passou a semana ensaiando comigo. E eu disse assim: o que você vai cantar? Era culto com a participação dos novos convertidos. É o culto que a gente ensina a eles a darem testemunho, a cantarem, a pregar, darem saudação para a igreja. Aí eu chamei uma moça que ela disse que queria cantar. O que você vai cantar? Ela disse: vou cantar Tu És Fiel. Daí eu peguei a moça, levei para o maestro, está aí, ensaio com ela Tu És Fiel, que ela vai cantar domingo. E eu vi que ela estava ensaiando alguns dias. Tu és fiel, Senhor. Daí quando chegou no dia, irmã Suzana, dela cantar, vamos ouvir a irmã cantando Tu És Fiel. Daí ela pegou o pedestalzão da igreja, girou assim, segurou aqui, botou a perna aqui e disse assim: eu vou cantar para a honra e glória do nome do Senhor. Daí o maestro deu o tom lá, aí ela disse: e não quero acompanhamento. Daí eu já peguei no braço do reverendo pastor Elinaldo Renovato, já peguei no braço dele: meu pastor, ele é pequenininho assim, né, baixinho. Eu disse: pastor, ela ensaiou comigo Tu És Fiel. E ela começou a cantar: olho para o céu e vejo uma nuvem branca, Jesus Cristo eu. Começou a cantar uma música Roberto Carlos. E ela fazia assim, pastor, com a perna, imitando o homem. E fazia assim com o pedestal. E a igreja ria, como vocês estão rindo agora, né? Davam gargalhada. E depois eu fui lá, eu tenho a obrigação de proteger o novo convertido, né? Eu sou um discipulador. Daí eu fui lá, depois a igreja já me conhece, já me conhecia. Daí eu olhei para a igreja por cima do óculos. Os irmãos já foram se arrumando ali. Daí eu abracei a jovem e protegi ela aquela noite. Eu disse: irmão, eu creio que Deus recebeu a música que ela cantou. Não foi um louvor, foi uma música. Mas eu creio que Deus recebeu. Porque ela é uma nova convertida, aceitou Jesus há poucos dias. Combinou comigo que ia cantar uma coisa, mas cantou outra. Mas ninguém nunca ensinou, eu nunca ensinei isso para ela. E ela não está aqui para vender CD. Daí comecei a bater na igreja. Ela não está aqui para cantar, para aparecer. Não estou dizendo que quem canta quer aparecer, mas tem uns que querem. Tem uns que só ele sabe cantar. Não é? É verdade. Daí eu disse: ela não está aqui para aparecer, ela não está aqui para vender CD, ela está aqui para exaltar a Deus. Aí o povo foi se arrumando e depois eu conversei com aquela moça. E eu disse para ela assim, ela ficou bem triste porque a igreja ria dela. E eu disse assim: minha filha, cada vez que você for cantar agora, que você escolheu o louvor, daí você vai perguntar assim: esse louvor glorifica a Deus? Quem escreveu essa música? Aí ela disse: você já procurou saber se ele é crente? Ela disse: ele não é crente. Essa música foi escrita para a glória de Deus? Ela disse: não. Deve ser cantada na nossa igreja num culto de louvor e adoração a Deus? Ela disse: não. Se abraçou comigo, beijei a cabeça dela e ela disse: obrigado por me ensinar. É o princípio da glorificação a Deus. Para terminar a história, sabe o que aconteceu com aquela moça? Juliana é o nome dela. Passou alguns cultos, ela voltou e me pediu a oportunidade para cantar de novo. E eu olhei bem para ela assim, atravessado. Olha lá, você vai cantar. O que é que você vai cantar? Ela disse: não, pastor, eu vou cantar para a glória de Deus, nem se preocupe. Se Jesus amado, olhe lá, estou botando minha cabeça no fogo, na fogueira, na forca, o meu pastor está aqui. E ela começou a cantar: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E começou a chorar. E começou a dar um testemunho. Irmãos, eu saí daqui naquele dia. Eu não sabia que aquela música que eu cantei não glorificava a Deus. Mas agora eu sei o que é glorificar o nome do Senhor.
E ela disse: eu saí daqui naquele dia magoada, porque vocês riram de mim. Mas feliz com a minha igreja, porque na minha igreja ainda tem homens de Deus que ensinam a verdade. E ela disse: eu fui ao hospital e meu pai estava na UTI. Para a medicina ele tinha tido morte encefálica, ou seja, não ia mais viver, morte cerebral, não se levantava mais daquele leito. Ela disse: eu sentei do lado dele lá na UTI e comecei a cantar no ouvido dele: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ela disse: eu cantava, e daqui a um tempo, no meio do hino, o aparelho começou a fazer tum, tum, tum. Daí ela disse que a enfermeira veio, pegou no braço dela e disse assim: minha filha, o que está acontecendo? Ela disse: eu só estou cantando. A enfermeira: aguarde lá fora. E ela disse: na minha pouca fé, eu pensei que meu pai tinha ido a óbito, tinha morrido, Jesus tinha levado ele. Mas daqui a pouco, depois de quase 1 hora, a enfermeira saiu lá de dentro e disse: o que é que você falou no ouvido do seu pai? Ela disse assim: eu cantei um hino de louvor a Deus, para o nome de Deus ser glorificado. E a enfermeira, chorando, disse: que hino você cantou? E ela disse: por quê? Pelo amor de Deus, eu cantei Tu és fiel. Era um hino que eu deveria ter cantado lá na igreja. Eu não sabia, mas agora eu sei que é algo que glorifica o nome do meu Deus. E a enfermeira disse assim: sabe por quê? Porque se você entrar agora e ninguém sabe explicar, tem alguns médicos em volta do teu pai. Ele está sentado na cama, pedindo água porque ele está com sede. E quando os médicos disseram o que aconteceu, ele disse: eu tive um sonho com um anjo cantando no meu ouvido assim: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Bom, irmão, é o princípio da glorificação a Deus. Aprenda mais essa. Quando nós, irmãos, glorificamos a Deus no nosso comer, no nosso beber, ou em qualquer outra coisa, Deus ainda opera milagres, prodígios, maravilhas na nossa vida, irmãos. Eu vou abrir um parêntese aqui. Jesus está curando pessoas agora, neste lugar. Glorifica a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui, irmão. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, que faça para a glória de Deus. Irmãos amados, olhe, nós estamos no mundo, você já ouviu isso, mas eu vou abrir mais um parêntese. Tem alguém precisando de uma resposta, eu vou dizer. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós andamos na contramão do mundo. O mundo diz: o que é que vocês estão fazendo no domingo à noite? Podendo estar numa pizzaria, podendo estar em casa dormindo com a família. Eu escolhi a melhor parte. Eu escolhi glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu ir adiante, irmãos. Deixa eu ir adiante. Aleluia. Dá vontade de falar um monte, mas meu tempo está acabando. Abra sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Aleluia. São princípios da palavra de Deus. Você aprende o princípio, você a partir de hoje, nunca mais você vai ter dúvida com os textos da Bíblia Sagrada. Mais um princípio, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Procure aí. A Bíblia está aberta, irmão. Ó, Jesus está falando. Capítulo 3, versículo 17. Eu não posso me empolgar. Ó, diz assim: e
quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Princípio de fazer no nome do Senhor. Vamos rápido nisso aqui. Vamos rápido nisso para dar tempo a mais um princípio. E depois eu estou sentindo no coração dar uma saudação para vocês. Deixar uma saudação além do meu assunto aqui. Tem outras coisas para eu falar, mas olhe. É o princípio do fazer em nome, de fazer no nome do Senhor. Preste atenção, irmão. A condição de nós realizarmos ou deixarmos de realizar alguma coisa decorre da autoridade que Deus nos concedeu para fazer. Deixa eu explicar isso. Alguém pode praticar uma licitude e fazer no nome do Senhor? Alguém pode praticar uma ilicitude no nome do Senhor? Pode, irmãos? Eu estava numa igreja, eu vou falar para vocês, e alguém testemunhou que deu uma propina para o guarda de trânsito. E aí, irmão, vocês podem glorificar Deus, porque Deus trabalhou ali, irmão. Dei 50 reais ao guarda, o guarda disse, vá para a igreja, meu filho. E o povo deu glória a Deus. E eu fiquei olhando, é uma falta de Bíblia na vida desse povo. Porque lá em nós, alguém se levantaria no culto e diria assim, converte ele, Jeová. É verdade, alguém se levantaria e fatalmente daria um brado desse. Alguém pode praticar uma licitude e fazer no nome do Senhor? Porque a Bíblia diz, e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por eles graças. É um princípio, irmãos, que nos conduz à presença de Deus. Agora preste bem atenção, pense no que está escrito aqui. É aquele princípio que nos leva a fazer sempre a coisa certa. Tem dois lados aqui. Tem pessoas que erram quando estão num grupo de pessoas. Aí eles erram. Tem outros que erram quando estão só. É ou não é? Não responda não, senão você se entrega. Eu escuto muito bem. Tem pessoas que não suportam estar em grupo. Porque o que o grupo faz, ele acompanha. Tem pessoas que não podem estar só. Porque vão lá e pecam. Agora você preste atenção que a Bíblia diz que além do princípio da glória de Deus, tudo quanto você fizer, você deve pensar. Porque você só deve fazer se for em nome de Jesus. E em nome de Jesus só se faz a coisa certa. Tu imagina, irmão, que eu sou pentecostal. E cá para nós, com todo respeito aos meus pastores que estão aqui na minha retaguarda, eu vou explicar para eles não chamarem minha atenção. Eu sou crente do reteté. Agora eu não sou crente da meninice, não. Sou do reteté. Quando Deus me usa, eu vou lá e entrego o recado. Quando Deus me usa, meu irmão, eu tenho uma reação, cada um tem uma reação. Quando está cheio de Deus. Tem pessoas que gritam, tem pessoas que pulam, não é? Tem pessoas, eu sou daquele tipo que eu sou sério. E eu penso que eu estou rindo toda hora. Mas quando tiro uma foto minha que eu vejo, depois Jefferson vai me mostrar essas aí que ele está tirando. E eu vou me ver que eu estou sério. Mas por dentro eu estou rindo, eu acho que eu estou rindo. Mas quando eu sinto a presença de Deus, eu começo a rir. E o segundo passo é chorar. Eu começo a chorar. Choro. Choro, irmão. Quando eu estou na presença de Deus, é uma coisa que eu gosto de fazer. Deus já me usou descendo daqui entregando um recado para alguém. Deus já me usou em língua estranha, interpretação. Essas coisas a gente tem que buscar. Tem ou não tem, irmãos? Essas coisas a gente tem que buscar, porque nós, para fazermos a coisa certa, nós precisamos buscar as coisas do céu. Se você for ler o livro do Apocalipse, olhe para mim para eu resumir aqui, porque o tempo acabou já, tem poucos minutos. Mas todas as vezes que Jesus foi dar uma visão a João, seja visão boa ou ruim, aí ele disse assim, João, espera aí, vem até aqui. Aí a Bíblia diz, e fui arrebatado em espírito. Porque para enxergar o que é bom, e para enxergar o que é ruim também, nós precisamos andar próximos a Deus. Por isso que eu estou falando de coisas espirituais. Se você não buscar a presença de Deus,
você vai pecar. Se você não buscar as coisas de Deus, você vai se deixar seduzir pelas coisas erradas. Irmãos, eu vou terminar aqui. Tem o princípio do irmão mais fraco, tem o princípio do fazer para Deus, tem vários outros princípios que em outros momentos eu falo para você, mas eu vou ser obediente ao horário. Para terminar, irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 133. Eu sou crente, sou obediente ao meu pastor e sou obediente também à voz do meu Deus. Salmo 133 diz assim, ó. As pessoas leem assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas não é assim que está escrito. Está escrito assim, ó. Olha aí na sua Bíblia, se eu estou mentindo. Ó, tem uma exclamação depois do ó, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí vai descrevendo, ó. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olhe para mim agora. Vou terminar aqui. Esse é um salmo que ele faz parte de um conjunto de salmos chamado Cântico dos Degraus ou Cântico Gradual. É um salmo que, segundo o consenso teológico, afora as outras linhas de pensamento, ele era cantado quando o povo de Deus ia participar das festividades santas em Jerusalém. Olhe para mim. E eu estava pensando nele quando eu vim agora para cá, eu vinha conversando com a Marildo sobre outros assuntos, mas eu vinha pensando, eu vinha quase que voando, eu quase bati em 2 carros, em cima deles assim a Marildo dizia, ô pastor, vira para lá, não é? Eu ia passando por cima dos carros, que além de estar conversando com ele, a minha mente estava longe. Estava conversando com Jesus. E eu estava pensando, irmão, que tem uma coisa que Jesus deu a todos nós, sabe o que foi? Uma coisa chamada reputação. Já observou que Deus nos deu uma reputação? Fala, irmão, quem quiser falar dessa igreja. Mas quando o povo precisa de oração, vem para cá, atrás de oração. Quando o povo precisa sentir a presença de Deus, vamos lá na Assembleia de Deus. Não é verdade? Elas vêm para cá, porque nós temos reputação. Agora tem uma coisa que o diabo tem lutado para tirar de nós. É a reputação que Deus nos deu. Nós somos conhecidos como a igreja do barulho. Como a igreja da bênção de Deus, como a igreja dos milagres. Mas tem alguém lutando, irmãos, para tirar isso da gente. E a Bíblia Sagrada diz, e aqui eu vou terminar, a Bíblia diz que o salmista estava lá observando, ó, o povo subindo a Jerusalém para participar das festividades santas. E ele começa a entoar um dos cânticos da subida, admirado, irmão. E a Bíblia diz que ele se admira a ponto de ele dizer, ó. Aí ele diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ele estava vendo como é bonito, pastor Josué, quando eles se reuniam para ir para Jerusalém com o mesmo propósito, para fazerem a mesma coisa, no mesmo lugar. E ele disse, olha como é bonito o povo indo para Jerusalém. Aí ele se admira, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí ele usa de uma figura que na Bíblia Sagrada simboliza o Espírito Santo. O óleo, aí ele diz assim, é como óleo sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Se eu fosse traduzir para o dia de hoje, eu diria assim, olhe como é bom o povo reunido no mesmo propósito, no mesmo lugar. É por isso que Deus derrama o Espírito Santo. É quando a gente estamos no mesmo propósito e no mesmo lugar. Com o mesmo pensamento. Sabe por que estamos aqui, irmãos? Porque hoje estamos reunidos em memória do Jesus que morreu na cruz do Calvário. E ao 3º dia ele ressuscitou. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta igreja, neste dia de hoje, irmãos. É como o óleo descendo sobre a cabeça.
Pessoas estão sendo restauradas desde o início desse culto. O pastor observava daqui, tem gente chorando. E vai sair daqui chorando, cheio de Deus, em nome de Jesus. Aí ele diz assim, ó, para terminar, é como o orvalho do Hermon. Israel predomina o clima quente e seco, irmão. É quase que o clima semiárido, como o nosso lá do Nordeste. Mas diz que lá no Monte Hermon tem orvalho. Enquanto tem secura na terra, aí diz que o orvalho do Hermon bate nos montes. E daquele orvalho as plantas nascem, não é? O verde brota. Aí ele diz assim, é como o orvalho do Hermon. Aí ele diz assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha que coisa bonita. Quando o povo está reunido no mesmo propósito. Eu vou terminar dizendo isso. Deus derrama da sua glória, do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E Ele diz mais para mim e para você. Aonde tem união, ali tem o orvalho do Hermon, ali tem a bênção de Deus, ali tem a vida para todo sempre. Eu estou com vontade de dizer uma coisa que eu não digo num culto desde a minha juventude. Mas eu vou dizer essa noite nessa igreja, porque eu estou sentindo uma glória de Deus aqui, uma coisa tremenda. Eu vou dizer para você, irmão, que tem casa de crente sendo alcançada nesse momento por Deus agora. Neste momento, neste exato momento. Tem casa recebendo milagre da parte de Deus, irmão. Porque tem crentes aqui que entenderam o recado. Aqui está a bênção, aqui está a vida. Aleluia. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Pastor, eu vou terminar, eu estou falando de ética. Agora eu termino, eu prometo, em nome de Jesus. Mas estou no tempo que o Senhor me deu. Nesse 1 minuto eu vou contar para vocês, eu não posso deixar de contar isso. Que alguns anos atrás, alguém me procurou com uma menininha assim, ó. Que tinha acabado de chegar para ser adotada por uma família. E alguém me procurou e estava um conflito naquela família. E alguém disse, pastor, vou ter que devolver a menina. Eu disse, por quê? Porque nós descobrimos que ela é soro positivo. Vai ter que tomar remédio o resto da vida. Vai sofrer discriminação, talvez nunca case. Eu olhei para aquela família e cheguei lá, todo mundo querendo crucificar aquela menina. Porque se eu estou falando de ética, eu não posso deixar de dizer para você que o crente não anda segundo a cabeça do mundo. O crente anda conforme a palavra de Deus. E eu disse, eu não sei como que os pais delas pecaram. Eu não sei como que a família dela pecou. Mas eu sei que essa menina veio para o nome do Senhor ser glorificado. E se você crê no Deus que você serve, Jesus tem poder para curar do HIV. Algumas pessoas duvidaram, esse pastor está louco. É porque não é ele, leva para você a menina para você criar. Eu disse, não, vou levar não, vocês vão criar a menina. Saí dali, orei, meu irmão. Me pus a orar pela madrugada. O pastor sabe que eu gosto de orar às 5 horas da manhã. Tem um culto na minha igreja nesse horário. E para a glória de Deus está cheio de crente lá orando comigo. E é o nosso culto matutino. Eu tenho lá na minha igreja. E comecei a orar, irmãos. E há algum tempo eu não vi aquela criança. Eu fui a Natal agora. Achei a criança com 21 anos de idade. Desse tamanho, né, pastor Josué? Maior que eu. Uma moçona bonita, vistosa. Os rapazes procurando ela para namorar. Aluna do 3º ano do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal. E eu cheguei perto da mãe dela e disse assim, e aí? Como é que está a carga viral? Ela disse assim, olha pastor, é o seguinte. O marido dela correu e me deu um abraço para começar. E deu um beijo nesse rosto aqui, ó. E disse assim, eu sou crente agora. Paz do Senhor, me dê um abraço. Eu disse, a carga viral da menina. Passou o tempo, foi passando os anos.
era 33 milhões de vírus por mililitro de sangue. Você imagina o que é isso? 1 mililitro de sangue era praticamente só vírus do HIV. Ela disse, pastor, foi passando os anos e foi diminuindo. Era 33 milhões, 20 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 900 mil, e os anos foram passando. E os médicos dizendo, meu Deus, como está caindo a carga viral. O que a senhora está fazendo com essa menina? Está dando um remedinho que a gente passa à toa. E tem mais alguma coisa? Ela disse, tem. O que é? O meu pastor me ensinou um dia. A minha regra de fé e prática, irmão, não é o que o povo diz, não. É o que está escrito na palavra de Deus. Eu estou dando para ela um pouquinho do chá da raiz de Jessé, meu irmão. E ela disse, foi passando o ano, pastor, caiu para 500 mil, 10 mil, 9 mil. E o médico fez mestrado, doutorado, pós-doutorado com a menina, como pode cair tanto a carga viral? Ela disse, faz 4 anos, pastor, que eu cheguei lá no hospital e entreguei o exame que tinha que fazer a cada 3 meses ao médico. E ele abriu o exame e mandou chamar os estudantes dele. E começou todo mundo a chorar ao redor daquele exame. E ele veio e disse, traga essa menina aqui. Abraçaram a moça. E ela disse, o médico beijou tanto ela que eu fiquei até meia com o pé atrás com ele. Mas os estudantes beijaram tanto e o médico disse, está aqui o exame, minha senhora. Zerou. Não tem mais uma unidade de vírus sequer por mililitro de sangue no sangue desta criança. Ela disse assim, Mário, olha, faz 4 anos que eu estou repetindo o exame a cada 3 meses, porque tem que repetir ainda por um período. Faz 4 anos que para a glória e honra do Deus que nós servimos, irmãos, não foi encontrado mais uma unidade de vírus do HIV no sangue daquela moça. A moça engordou, está bonita, cantando no conjunto dos jovens da igreja. E nós estamos aqui dizendo, irmão, é por isso que eu gosto de Jeová. O inimigo diz que não, mas ele diz que sim. Tem um corinho que diz assim, e é por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta para nos derrubar. E ele diz que não, o diabo diz que não. Mas Jeová, que é o nosso Deus e nos dá vitória e é fiel, essa noite ele diz que sim. Aí diz assim o corinho, e no fim dessa luta vem bênção do céu para você e para mim. Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos continuar fazendo a coisa certa, porque isso agrada o nosso Deus. Meu pastor.